A voz da igreja agora. Queremos, vai. Queremos o... Solte essa voz bonita que você tem, que Deus te deu, vai. E por tua confiamos em... Exalte a Ele, só Tu és Senhor, pois só Tu és o Deus sobre todo e céu. Levante suas mãos, pois só Tu és o Deus eterno sobre todo e céu. Fala para Jesus que você ama Ele de todo o teu coração. Diga para Ele: o Senhor é o amor da minha vida. Eu te amo, Jesus, de todo o meu coração. Diga para ele: Jesus, eu quero um abraço hoje do Senhor. Eu quero te abraçar hoje. E eu quero um abraço do Senhor hoje. Eu quero ouvir a tua voz hoje. Eu preciso da tua proteção hoje, da tua bênção. Jesus, venha tocar na minha vida. Jesus, venha curar, venha libertar. Jesus, venha me abençoar. E Ele vai operar na tua vida. Diga comigo assim: Pai, muito obrigado pela tua presença neste lugar. Eu tenho a certeza que a tua bondade, que a tua graça, a tua misericórdia me trouxe aqui, e eu serei, pela fé, diga: eu tenho fé, e pela fé eu serei abençoado. O demônio não vai tocar em mim, a doença está amarrada agora, a miséria, a depressão e todo o mal. E hoje eu sairei da casa do Senhor com a minha bênção, em nome de Jesus. Amém. Falem todos glória a Deus. Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Vamos sentar um pouquinho. Bom dia, meus irmãos. Bom dia para quem está em casa. Que domingo, pessoal, que dia lindo, hein? E hoje vai ser mais bonito ainda, porque a palavra de Deus será pregada agora. E quando a palavra é pregada, o entendimento abre. É como se clareasse tudo, né? A pessoa diz: pastor, chegando na igreja estava meio confuso, tudo meio turvo, aquela coisa toda. Mas depois que eu ouvi a palavra, abriu tudo, todo o entendimento. Até o dia ficou bonito, aquela coisa toda. Por quê? Porque a Bíblia Sagrada diz que aquele que anda na escuridão não enxerga nada, tropeça, nem sabe para onde vai, né? Mas nós sabemos para onde estamos indo, sabemos para onde Jesus foi e está nos aguardando, e pela palavra dele a gente é liberto. Jesus, ele fala em João 8:32, conhecereis a verdade e ela vos libertará. Enquanto a pessoa não conhece a verdade, meus irmãos, por mais honesto que seja, trabalhador, por melhor que seja aquela pessoa, ela não está liberta, porque todo mundo já nasce debaixo do sistema do pecado. E o pecado é como se fosse uma algema que prende a pessoa ao quê? Que prende a pessoa ao mundo. E a Bíblia Sagrada diz que nós nascemos aqui, estamos aqui, mas a gente não é daqui, né? Jesus chegou a falar: olha, vocês estão no mundo, mas vocês não são do mundo. Então a gente não pode deixar uma algema prender a gente num lugar que não é nosso. Num lugar que um dia tudo isso aqui vai acabar, né? Tudo isso aqui vai acabar, e a gente não pode ficar preso a isso aqui. Quando Jesus voltar, quando acontecer o arrebatamento da igreja, quando a trombeta tocar, o mundo todo vai ver, isso vai ser um fenômeno mundial, tá? E nos 4 cantos do mundo, quando o anjo tocar aquela trombeta, o mundo inteiro vai ouvir. E Jesus vai descer e vai levar a igreja. A gente não pode estar preso a nada neste mundo. Você tem o seu trabalho, você tem a sua família, você tem sonhos, projetos, de repente contas, isso, aquilo e tal, etc. Mas o teu coração não pode estar aqui. A Bíblia Sagrada diz: aonde estiver o teu coração, vai estar o teu tesouro. E eu espero que o teu tesouro não seja aqui nesse mundo. O nosso tesouro tem que ser na pátria celestial, aonde nós vamos passar toda a eternidade com o nosso Deus. Então, Deus é contra coisas materiais, bens materiais, de jeito nenhum. Ele diz que quer que a gente tenha vida e vida com abundância. Ele quer abençoar todo mundo. Enquanto estamos passando por aqui, outro dia eu preguei que esse mundo é igual a um deserto. Tem gente morrendo nele e tem gente sobrevivendo nele, com a graça de Deus, né? Quando Deus tirou o povo de Israel do Egito, Deus tirou do Egito, que é da escravidão do demônio,
E o povo passou pelo deserto até chegar na terra prometida. A gente está no mesmo processo. Nós saímos da mão do inimigo, estamos passando pelo deserto. Só que, se a gente estudar um pouquinho lá o livro de Êxodo, né, que o Êxodo significa saída, quando o povo saiu da escravidão, Deus acompanhava eles no deserto. Durante o dia, era uma nuvem gloriosa que cobria eles para o sol não queimar. E à noite, tinha uma coluna de fogo iluminando eles para que eles continuassem caminhando. E pastores, tinha fome? Tinha. Deus mandava pão, mandava maná, a sede saía da rocha a água, até carne Deus dava. Você vê que neste mundo, irmão, aqueles que são de Deus, Deus sempre supre, Deus abençoa. Há quem diga, pastor, o mundo está difícil e tal. É verdade. Para a pessoa que não está buscando a Deus, parece que a coisa não vai bem, e não vai. Mas quando a gente se aproxima de Deus, Ele começa a abrir as portas e nos abençoa. Então, o conselho é, não murmure, não pense em desistir, irmãos. Voltar atrás, né? A Bíblia diz em Hebreus que nós devemos levantar a mão cansada, endireitar o joelho que está desconjuntado. É final de ano. Mas você não pode estar cansado, você tem que estar firme aí e tal. Pastor, estou chegando na idade tal. Não importa, você tem que estar firme. A gente não pode parar, nem desanimar. A gente tem que continuar para ver o que vai acontecer. E só vai acontecer coisa boa, diga amém. Tem que continuar, você não sabe, irmãos. Tem uma palavra no livro do profeta Abacuque, que estava estudando ontem, na verdade, estava meditando um pouquinho na palavra. Eu nunca preguei isso, mas estava estudando ali. Abacuque, capítulo 1, do versículo 1 ao 5. Eu quero ler rapidinho, porque tem alguma coisinha boa para a gente ali, e tudo isso é bom para o crescimento, né? Abacuque, capítulo 1, vamos abrir lá. Não fique preocupado com nada, tá? Coloque a tua vida na mão de Deus, que Ele sabe muito bem o que faz. E a palavra de Deus diz que a vontade dEle para nós é boa, perfeita e agradável. Então, Deus só tem coisa boa para nós, temos que confiar nele. Pastor, estou preocupadíssimo com algumas notícias que estão rolando aí. Eu não estou, não. Eu estou na palavra de Deus. 1000 cairá ao meu lado, 10.000 à minha direita, e eu não serei o quê? Pessoa que fica dando muito ouvido, pessoal, para essas notícias que estão acontecendo por aí, e tira os olhos da Bíblia, fica perturbado, irmãos. Fica perturbado, começa a tratar mal o funcionário, a esposa, começa a ficar com depressão. Para com isso. Olha para a palavra, creia na palavra de Deus. Jesus já disse que no mundo teríamos aflições, mas Ele falou, tenha bom ânimo. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor nos livra de... Por que ficar preocupado? Se o nosso Deus não dorme, não cochila, e o nosso Deus guarda, o nosso Deus, Ele abençoa, Ele protege aqueles que confiam nele. Agora veja bem, aqui em Abacuque capítulo 1, versículo de número 1, diz assim, o peso que viu o profeta Abacuque, até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Deus escuta sim, que às vezes a gente está clamando e quer a coisa tudo agora, já. E a gente sabe que não é bem assim. Existe um inteirinho entre a plantação e a colheita. Então a ansiedade é uma coisa que pode estar permeando nossas vidas e a gente tem que repreender isso aí. Você já clamou? Pastor, eu clamei. Parece que Deus está surdo, parece que Deus não me ouviu, porque até agora, pastor, não aconteceu nada. Calma, irmãos. Deus sabe de tudo, pode tudo. Se você clamou, você tem que ter fé agora. Você tem que acreditar. Eu já falei com Deus. Deus já me ouviu. E eu creio que no momento certo, isso vai desenrolar. Isso aqui vai dar certo, vai acontecer. Enquanto isso, eu vou servir a Deus com alegria, porque o justo vive pela fé. Deus, Ele escuta, pessoal. Todo mundo Deus escuta, tá? Mas a gente tem que crer, tem que ter paciência. Tiago capítulo 5, versículo 7 diz, o lavrador planta a semente dele e fica lá aguardando a chuva com paciência, até vir a chuva, aí vai germinar aquilo, daqui a pouco ele está colhendo. A gente tem que ter paciência, né? Ansiedade é o mal do século aí ao lado da depressão. Mas a pessoa não tem paciência mais, tem que ter, tem que crer. E olha o que diz aqui. Até quando, Senhor, clamarei eu
e tu não me escutarás? Gritarei violência e não salvarás? Por que razão me fazes ver a iniquidade e ver a vexação, que é tipo uma vergonha, né, humilhação? Porque a destruição e a violência estão diante de mim. Há também quem suscite a contenda e o litígio, que é a disputa, né? A disputa de terra, disputa de direito, disputa disso, disputa daquilo. E as pessoas estão se matando, irmãos brigando, famílias se dividindo por conta de ganância. Não, é meu, e não sei o que e tal, você está querendo me enganar. A gente tem que falar com Deus, claro, buscar o nosso direito, porque a justiça não atende quem dorme. A justiça, ela atende quem vai reivindicar, quem vai buscar os seus direitos. Mas faça a tua parte, entre legalmente e ore a Deus e creia. O que é teu, eu tenho isso comigo, tá? Eu tenho isso comigo. O que Deus preparou para mim não vai ficar na tua mão, não vai ficar na mão do demônio, não vai ficar na mão de ninguém. O que é meu, é meu. Se eu creio, Deus vai me abençoar. Diga amém. Então, aquilo que é teu, Deus vai colocar na tua mão, Deus vai abençoar. Repito, você não pode ficar de braço cruzado também. Tu tem que lutar, aí Deus vai te abençoar, porque Ele socorre quem é esforçado, no nome de Jesus. E aí diz mais o versículo 4. Por esta causa, a lei se afrouxa, e a sentença nunca sai, mas vai sair. A gente vê lá em Lucas 18, que a sentença saiu. Por quê? Porque Deus, Ele faz justiça quem clama a Ele de dia e de noite. A sentença sai. Deus vai bater o martelo para te abençoar, se você não abrir mão, se você lutar. Aí envolve casamento, a empresa, sua saúde, teu projeto, obra de Deus e tal. A gente tem que lutar por aquilo que é nosso, no nome de Jesus. E diz assim: por esta causa a lei se afrouxa e a sentença nunca sai, porque o ímpio cerca o justo. Coisa séria isso aqui, né? Daqui a pouco eu vou ler para você o Salmo 110, versículo 2. Você vai ficar maravilhado com a palavra. Mas guarde isso aqui, ó. O ímpio cerca o justo. Por que o ímpio cerca o justo? Porque o diabo usa o ímpio para tentar tirar a esperança e a fé do justo, irmãos. Para tentar fazer o justo desistir, desanimar, dizer que a doença não tem cura, que o filho não tem jeito, que é melhor abrir mão do casamento porque o fulano não nasceu torto, né? Ó, pau que nasce torto, nunca se endireita. Mas que coisa é essa? Que mentira é essa, irmão? Lá em Provérbio diz que Deus endireita o nosso caminho, por mais torto que seja. A pessoa começou a ouvir a palavra, Deus vai e endireita o nosso caminho. Não tem esse negócio, pastor, chegou num ponto que não tem mais jeito. Opa, tome cuidado para você não diminuir o poder de Deus, tá? A Bíblia Sagrada diz que nada é impossível para Deus. Às vezes não acontece porque a gente se conformou. Já caiu naquela questão, pessoal, existe uma questão chamada tolerância. Você tem que tomar cuidado para não começar a tolerar algumas coisas, tá? Que a Bíblia reprova. A tolerância é o mesmo, pessoal, que a pessoa se conformar. Tolerou tal coisa, se conformou com aquilo. Não pode se conformar com a doença. Você não pode tolerar a doença, sabendo que Cristo pagou um alto preço e já levou todas elas. A Bíblia diz, pelas feridas dele nós somos o quê? Agora eu vou tolerar uma doença, vou achar que é uma coisa normal? Não, se conforma. Aceita essa dor aí, aceita essa doença. O doutor falou que não tem cura, puxa vida. Então se conforma. Não, peraí, a Bíblia diz e tal. E aí você começa a confrontar. Você não pode tolerar aquilo que a Bíblia diz que é uma bênção sua. Não pode se conformar com a doença, com a miséria, com a imoralidade da vida de uma filha, de um filho. Às vezes tem família que está enfrentando a luta, a moça gosta de outra moça, é imoralidade, promiscuidade, o rapaz gosta de outro rapaz. Não pode se conformar, porque Deus ele fez certo, macho e fêmea, uniu o casal para poder multiplicar e dar a bênção. Agora o que o inimigo faz? O justo cerca o ímpio. O mundo quer calar a voz da igreja. Ele vai cercando, vai cercando, vai cercando, tentando calar a voz da igreja, a minha voz, a tua voz, e principalmente impedir que a palavra de Deus seja o quê, irmãos? Pregada. No tempo que o apóstolo Pedro estava sendo usado por Deus
para curar paralítico, para fazer obra bonita, e ele fazia tudo em nome de Jesus. Ele dizia, né, para aquele paralítico: olha, eu não tenho prata nem ouro, mas em nome de Jesus o Nazareno, levanta agora e tal. E aí, isso começou a chamar a atenção dos principais, dos líderes religiosos da época. E a multidão estava vindo, o povo estava sendo abençoado, Deus estava operando. E aí eles disseram: olha, nós vamos prender vocês. Vocês param de falar desse nome, não pregue mais esse nome e tal, e nós vamos prender vocês. E aí a Bíblia diz que o apóstolo Pedro orava dizendo: Deus, me dê mais ousadia para pregar. Me dê mais ousadia, porque eu não vou calar minha voz. Esse nome é tão poderoso, tem gente sendo curada, tem gente sendo liberta, então é bom demais e tal. E não parava ele não. Por isso que eles morriam pregando a palavra, irmão, mas eles não eram covardes não. Não arredavam o pé. E hoje em dia, o ímpio cerca o justo, para tentar impedir a gente fazer a obra de Deus. Mas a gente tem que pedir força, ousadia, coragem para Deus, porque se a gente se calar, até as pedras clamarão, só que o preço depois para nós vai ser muito alto, irmãos. Deus, ele deixa claro no livro do profeta Ezequiel, que se ele nos mandar pregar para uma pessoa que está em pecado, e a gente não for, e aquela pessoa morrer no pecado, ela vai para o inferno, e o sangue dela será cobrado de nós, porque a gente não anunciou, não falou para ela. Por isso que Jesus falou: ide por todo o mundo e pregai o quê? A quem que ele mandou pregar o evangelho? A toda criatura. Então, se Deus lhe falar: vai para Nínive, você não pode fugir para Tarsis, senão você vai estar provocando uma tempestade na tua vida. O Jonas falou: olha, as algas lá, né, na barriga do peixe estavam me enforcando, eu já estava no inferno. E ele falou: o que eu estou fazendo? Pediu misericórdia, Deus ouviu, perdoou, foi lá em Nínive, pregou a palavra de Deus. Não fuja do teu chamado, não fuja do teu ministério. Deus te chamou para a igreja da graça? É aqui, na igreja da graça. Deus te chamou para a Batista? É lá. Deus chama, é lá, é o teu lugarzinho, é o teu chamado. A gente tem que cumprir o nosso chamado. Pastor, Deus está falando para eu fazer um trabalho na cidade, levar a palavra, está ajudando as pessoas, levar uma roupa, levar um alimento. Se Deus está falando para você fazer alguma coisa, faça. Mas a gente não pode só se conformar: não, pastor, eu estou salvo, estou dando o meu dízimo na igreja, estou dando a minha oferta. Será que é só isso que Deus quer? Eu acredito que não, né? Eu acredito que Ele está aguardando de nós um algo a mais, e a gente precisa. Mas como fazer? Mas como a Bíblia diz aqui, o ímpio, ele cerca o justo, e sai o juízo pervertido às vezes, irmão. Às vezes a pessoa, para dar muito fruto, ela não está dando. A pessoa vencer, não está vencendo, porque o juízo está pervertido. Qual é o juízo correto? Você ganhar alma, você ser curado, você começar a prosperar. Esse é o juízo correto. É para isso que Jesus morreu, para nos dar vida e vida com abundância. Mas o juízo está pervertido. Por quê? Porque a gente está sendo cercado e às vezes a gente está recuando. Não recue, meu irmão. Não recue. Se tem demônio vindo para cima de você, vá para cima dele, igual Davi fez. 1 Samuel 17, você vem a mim com espada, com lança, com escudo, eu vou contra ti em nome do Senhor. E aquele gigante até ria de Davi: você? Eu sou algum cão para que você venha a mim com um pedaço de pau e tal? Davi falou: não, espera, o meu Deus é grande, o meu Deus é poderoso, você vai cair, eu vou arrancar a tua cabeça e tal. E aqui em Israel todo mundo vai ver que há um Deus todo-poderoso. Dito e feito. O Davi foi, enfrentou, o cerco estava formado ali. Golias desafiando, afrontando, todo mundo recuando, que é isso que o ímpio, né? O inimigo usa o ímpio para cercar o justo, para colocar medo. Medo, né? Você não vai crescer, você não vai ser grande. Você tem que falar: não, Deus vai engrandecer o meu nome, eu serei uma bênção. Minha casa vai servir ao Senhor, a minha empresa vai crescer. Está lá em Gênesis capítulo 12, né? Eu engrandecerei o teu nome e tu serás uma bênção. Mas às vezes o inimigo cerca, dizendo: ele não vai conseguir, ele não vai romper essa barreira, ele não vai. E Deus sabe que tem gente aqui que tem um alvo, que tem um sonho e um alvo e uma meta. E se Deus colocou isso no teu coração, custe o que custar, passe o que passar, aconteça o que for, se você seguir
o sonho, o plano de Deus, você vai chegar, como José chegou. Deus mostrou para ele o que ia acontecer, mas ele acreditou no sonho. Foi difícil, mas lá na frente ele se tornou um homem muito abençoado. Veio perseguição de família, os próprios irmãos bateram, jogaram no buraco e tal. Eles não sabiam, mas eles estavam sendo até usados ali, né? Para que José se aproximasse do Egito. Olha que coisa séria, né? Romanos 8, 28, a Bíblia diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a quem? Até as nossas lutas estão nos empurrando para a bênção. Diga amém, irmãos. A gente não sabe, né? Dói, está doendo, pastor, mas você está chegando cada vez mais perto. Você não pode parar, desanimar, dizer, não vou conseguir, eu quero parar. Não faz isso não, porque às vezes o ímpio está te cercando, te pressionando para você parar. Fala comigo, eu não vou parar. Eu quero ouvir bem forte isso aí, diga mais uma vez. Bate o pé no chão e fala, eu não vou parar. Diga amém, irmãos. Você tem que estar determinado, querido. Você tem que falar na cara do demônio. Você pode fazer o que for, Satanás. Eu não vou parar em nome de Jesus de Nazaré. Fale glória a Deus. Você pode falar para o capeta. Você pode fazer o que você quiser. Em todas as coisas eu sou mais e eu não vou parar, diabo. Aí acabou. É o que Deus fala lá em Hebreus, né? Torna a levantar a mão cansado, endireita o seu joelho, não pare, continue e tal. Essa fé, posição que nós devemos tomar. Amém, irmãos? E olha o que diz aqui, ó. O ímpio cerca o justo. Sai o juízo tudo pervertido. A gente tem que crer no juízo certo de Deus. Agora onde eu queria chegar no 5. Vede entre as nações e olhai, e maravilhai-vos, e admirai-vos, porque eu realizo em vossos dias uma obra. Todos digam amém. Olha para mim. Você está vendo o que Deus está fazendo no mundo? Quantas milhares de pessoas se convertendo? Hindus se convertendo? Pessoas lá do outro lado do mundo aceitando Jesus pela pregação da palavra de Deus? Deus está dizendo para nós aqui no versículo 5, ó. Vede entre as nações, não é só no Brasil não, no mundo inteiro, pessoa curada, liberta, o diabo perdendo as almas, ou seja, o céu sendo povoado, gente se batizando, família sendo restaurada, Deus operando maravilhas. Vede entre as nações e olhai, e maravilhai-vos, se alegrem, né? E admirai-vos, porque realizo em vossos dias uma obra. Querido, olha para mim, Deus está realizando em nossos dias uma obra, irmãos. Deus nunca parou de trabalhar, embora seja sendo Deus, embora seja um Deus todo-poderoso, a Bíblia diz que Ele trabalha em favor daqueles que confiam, daqueles que esperam nele. Quando Jesus esteve aqui, isso há 2000 anos, né? Jesus andou aqui nessa terra durante 33 anos, e ele não parava não, era para lá e para cá. E ele dizia, o Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Então Jesus se unia ao Pai. Bom, o Pai está trabalhando, também tem que trabalhar. O apóstolo Paulo falou uma coisa importante. Ele diz assim, olha, nós somos cooperadores de Deus. A obra é dele, ele está fazendo obra grande, e ele nos chamou para sermos cooperadores, para ouvirmos e crermos e usar a fé, trabalhar e tal, para fazer parte desta grande obra que é de Deus, mas Ele nos colocou nela, como cooperadores. É isso que nós somos, tá, irmãos? A obra não é sua, a obra não é minha, tudo é de Deus. O plano, o sonho que Ele colocou é dele, tá? E você é um cooperador. Como que eu coopero com Deus, pastor? Crendo na palavra, orando, dando um bom testemunho, repreendendo Satanás e todo o mal em nome de... Você está cooperando com Deus. Agora Deus tem uma expectativa tão alta para nós e a gente está desanimado. Eu não estou cooperando, irmão. Eu estou embargando a obra. Eu estou atrapalhando o processo e aquilo acaba se alongando, acaba, querido, se distanciando de mim. Não, coopere. Você crê que Deus está salvando a tua casa? Seja luz dentro da tua casa, coopere com Ele. Mostre para toda a tua família o que é ser de Jesus. Ser uma pessoa firme, honesta, feliz, mesmo passando luta,
você está no controle, crendo que Deus te deu poder para repreender aquele mal. A gente tem que cooperar. Deus está fazendo uma grande obra, mas se a gente ficar parado, como é que vai ficar? Não pode, né? Aí o que ele diz aqui para terminar os 5? Eu realizo em vossos dias uma obra, que vós não crereis quando vos for contado. A coisa é tão séria, que quando é contada para a pessoa, ela não acredita. Foi Deus que fez isso? Foi Deus. Ela não crê, por quê? Porque o que Deus faz é tão grande. Por exemplo, Deus não contou para José o que ele ia fazer. Mas Deus fez de José governador. Deus não contou para ele. E nem contou o caminho que ele ia passar. Senão provavelmente, ou seja, muita coisa ia acontecer. Porque veja bem, o cara ser vendido como escravo, preso 2 vezes, foi vítima, né, de calúnia, de injúria, difamação e não sei mais o que e tal, para poder chegar. Não é fácil, mas não é para qualquer um. Por isso que Deus não falou, entende? Fez uma obra maravilhosa, meio que em silêncio, trabalhando, e depois a coisa aconteceu. É assim. Deus fez coisas na tua vida que hoje você está ouvindo que você não crê, irmão. Você fala, não, peraí. Sim, foi a graça de Deus que te curou, que te libertou, que abriu aquela porta para você. Tudo foi Deus. Mas se Ele te contasse antes, talvez você não acreditaria. E é por isso que Deus vai revelando os mistérios dEle na nossa caminhada. Isso é viver pela fé, gente. É viver pela fé. Quem está entendendo? Diga glória a Deus. Dê uma salva de palmas para Jesus aí, irmão, bem bonito. Aplauda o Senhor Jesus com alegria. Fale graças a Deus, irmãos. Aqui, ó, faça uma grande obra, que quando você souber, você não vai crer. Quando você ouvir, você não vai acreditar. Porque a obra já vai estar feita, né? Já vai estar realizada na tua vida. Não é coisa tão boa, coisa tão grande, que até a gente duvida. Que até a gente, às vezes, não acredita, né, pessoal? Mas a bondade dele é maravilhosa. Diga amém. Bondade de Deus é grande demais. Então, eu li essa parte aqui do profeta Abacuque. Eu tirei muitas lições aqui. Não sei se você tirou também. Muitas lições eu tirei aqui hoje para mim, dessa palavra, tá? Mas não é tudo, não. Sexta-feira agora, eu preguei Salmo 70 Eu preguei o Salmo 73. Vamos abrir lá. Salmo 73. Deixa eu comentar um pouquinho da minha mensagem que eu preguei aqui na sexta-feira. Salmo 73. Salmo 73, versículo 27. Olha só o que diz aqui, ó. Pois, eis que aqueles que se afastam de ti perecerão. Nunca deixe isso aqui acontecer com você, tá? Você pode estar numa viagem internacional, você pode estar super ocupado no dia a dia e tal. Não se afaste de Deus. Continue pegando a sua Bíblia no cantinho, orando, buscando ao Senhor. Quando possível, venha à igreja congregar, porque às vezes a pessoa se afasta de Deus. Não pode, porque a Bíblia diz, eis que os se afastam de ti perecerão. Então a pessoa acaba perecendo. Mas por que ela perece que está longe de Deus, pastor? Porque nenhum outro pode dar proteção para nós. O mundo é regido por 2 poderes, ou por 2 forças, o bem e o mal. O mundo, ele é regido por 2 forças, né? O bem e o mal. Pastor, o mal tem força? Entre aspas, tem. Lucas 10:19, Jesus fala, vou te dar poder para pisar na serpente e no escorpião e toda a força do inimigo. E nada vos fará dano algum. Então foi Jesus que falou, e toda a força do inimigo. Coloca lá no Lucas 10:19 rapidinho para nós na tela, para a gente matar a cobra e mostrar a cobra morta aqui, né, irmãos? É falar e mostrar para ajudar o povo. Olha ali, ó. Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda, o que, meus irmãos? Entre aspas, a força do maligno aí. Que força que ele tem? A mentira, o engano, né? A astúcia e tal. Toda a força. Então, o mundo é regido por 2 forças. A força do bem e a força do mal. Quando a pessoa se afasta de Deus, a força do mal domina ela. Aí vem tudo que é fracasso e derrota, lixo,
para a vida da pessoa, porque ela está sem a proteção, se afastou. Lucas 15, o filho pródigo saiu, se afastou, se alongou da casa do pai, teve problema, voltou. O pai recebeu, abraçou e foi restituído, sem problema nenhum. O bom é não se afastar, diga amém. O bom é não se alongar da presença de Deus. Não deixa nada te afastar, não. Seja forte. Então diz aqui: pois eis que os que se alongam de ti perecerão. Tu tens destruído todos aqueles que, apostatando, se desviam de ti. Isso aqui foi uma força de expressão que o salmista usou. Nós sabemos, irmão, que Deus, na verdade, ele só manifesta a justiça dele na vida da pessoa. Tudo que o homem planta, o homem colhe. E o que mata o homem não é Deus. O que mata o homem, a Bíblia diz que é o pecado. O salário do pecado é o quê? É a morte, a destruição. Então, se a pessoa se afasta de Deus, ela vai se destruindo sozinha. Sozinha. Jesus falou: sem mim nada podereis fazer. No 28 agora. Mas para mim, olha que senso, né? Que senso, que bacana isso aqui. Mas para mim, bom é aproximar-me de Deus. Sabe aquela decisão que a pessoa toma? Não, eu vou me aproximar de Deus. Deus, ele é o abençoador. Eu vou me achegar a ele, também é Pai. E aí eu e a minha casa serviremos ao... Se aproxime de Deus. A Bíblia diz em Tiago 4,8: chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Quando a pessoa se aproxima de Deus, ela é limpa, que a Bíblia diz: limpai as mãos, pecadores. Você começa a descobrir que com a fé você conquista muita coisa. E a pessoa que está longe de Deus quer conquistar com a mentira, enganar os outros, aquela coisa toda, né? Faz isso aqui, vamos fazer isso aqui, assine isso aqui. Tudo falcatrua, tudo errado, está longe de Deus. Ela não tem aquele temor e nem amor ao próximo. Mas quando a pessoa se aproxima de Deus, ela descobre que pela fé, ela ora, o céu se abre, chuva é derramada na terra dela. Ela pode estar no campo, na cidade, aonde ela estiver, Deus abençoa a obra das nossas mãos. Milagre acontece, gente. Nós somos um povo que temos Deus do nosso lado. Aonde você colocar a planta dos pés, Deus, ele vai te abençoar. É Ele que manda, é Ele que envia a bênção aonde você está trabalhando. Quem crê nisso? Então você vai buscando a Deus e Ele vai te abençoando. E aí a Bíblia diz: mas para mim, eu já decidi, pastor, já decidi. Para mim, é bom aproximar-me de Deus. E eu pus a minha confiança no Senhor. Você nunca vai se decepcionar, tá? Você que está confiando em Deus, teu filho, tua filha, tua casa, Deus vai abençoar tudo. Que a Bíblia diz que quem confia em Deus é como os montes Sião, não se abala, permanece para sempre. Coloca a tua confiança em Deus, tá? Para a saúde, coloca a tua confiança em Deus. Para a finança, coloca, está lá em Deuteronômio 28:12. Deus vai abrir o céu para você, vai derramar chuva na tua terra, vai abençoar a obra das tuas mãos. Você vai emprestar para muita gente. Você não vai precisar tomar emprestado. Diga amém, Jesus. Então Deus vai te abençoar. E diz mais: pus a minha confiança em Deus. Pus a minha confiança no Senhor Deus. Para quê? Fala comigo assim: para anunciar todas as tuas obras. Olha para o pastor. Você vai anunciar toda a obra que Deus fez na tua vida. E você tem que fazer. Se você não fizer, você é negligente. E você vai estar impedindo pessoas de ser a bem. Lembra do gadareno, pessoal? Jesus atravessou o mar da Galileia e enfrentou a tempestade para chegar naquele homem. Você não sabe o que Jesus enfrentou para te salvar, meu irmão. Jesus, ele enfrentou a cruz, Jesus enfrentou tempestade grande. Ele carregou a cruz para chegar até você. Você estava perdido, endemoniado, com a tua vida toda errada, e o nosso destino era o inferno. Mas Ele nos amou, atravessou o mar da Galileia e chegou até nós. O bicho não aguentou. Hoje nós somos livres, diga a glória a Deus. Aquele homem foi liberto de demônio. Senhor, me deixe contigo. Falei, não. Você vai ficar aqui e você vai anunciar as obras que Deus fez na tua vida. E ele se tornou missionário ali. Deus quer usar você do seu jeitinho, tá, irmão? Do seu jeitinho, Deus quer te usar. Hoje de manhã eu falei de Mateus 25:14, a parábola dos talentos, né? Que Deus, antes dele se ausentar, antes dele voltar para o céu, Jesus deu o talento: 5 para um, 2 para um
e um para outro o talento, né? E aí ele diz, um dia eu vou vir para acertar o quê? Para acertar as contas. Teve um que multiplicou, outro multiplicou, só que teve um que furou um buraco e enterrou o talento. Não pode. A gente tem que usar o que Deus deu, anunciar tudo o que Ele fez para a gente ganhar a pessoa. Você não precisa ser um expert na Bíblia, um teólogo, não. Fala o que Deus fez na tua vida, como que você chegou para Jesus, na igreja, você era doente, sua vida era quebrada, casamento e tal, como que você é hoje? Ô pastor, hoje a minha vida está muito boa, apesar das lutas, eu tenho muita confiança hoje, eu mudei, eu sou mais maduro na fé. Conta para todo mundo o que é andar com Jesus, é isso que Jesus mandou o homem fazer. Jesus falou, olha, fica aqui e conta para todo mundo o que Deus fez na sua vida, só isso? A Bíblia Sagrada diz lá em Atos 2, que hoje, com o Espírito Santo, nós somos testemunha do Senhor. Testemunha as coisas grandes. Quem está entendendo? Testemunha para o teu amigo lá, para o teu colega. Rapaz, vamos para a igreja lá. Todo domingo tem culto lá, o pastor prega a palavra, ora. Vamos lá durante a semana. Chama o teu amigo, o teu colega para vir. Tem pessoa que o não você já tem, né? Pastor, aquele não adianta, pastor, eu já chamei ele. Chama de novo, puxa vida, não cansa não. Aquela pessoa, você pode pegar ela num dia que ela está assim mais quebrantada, precisando ouvir uma palavra, chama ela. Mas se você não chama, se você abre mão, e aí, se for o dia dela vir para a igreja, aí você fala, eu não vou chamar mais não, porque eu já chamei e não aceitou. De repente é o dia que você tinha que chamar. Então nunca desista de ninguém, tá? Anuncie, chame, porque chegando aqui quem vai falar com a pessoa é a palavra de Deus. Eu estou pregando agora, mas quem está falando é o Espírito Santo de Deus. Diga amém aí. Então não pare, convide, vamos fazer essa obra que Deus vai abençoar cada vez mais. Quem crê, pessoal, diga glória a Deus. Amém? Quero falar um caso muito importante com você. Durante a semana eu comentei sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo, tá? E é um assunto muito sério, pessoal. A gente vai ver aqui em Mateus 12, vamos abrir lá. Mateus 12. Trouxeram-lhe então um endemoniado, cego e mudo. Pensa numa vida, né, irmão? O cara é endemoniado, com demônio, cego, mudo. Olha a situação dessa pessoa. Detalhe, que trouxeram para Jesus. Fala comigo, trouxeram. Olha o detalhe da mensagem. Alguém trouxe esse homem porque acreditava que Jesus podia tirar o demônio, que Jesus podia restaurar a fala e também a questão da visão desse homem. Tudo isso aqui, pessoal, no sentido espiritual, tá? Físico também. Quanta gente é curada hoje, nós sabemos que Jesus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Mas tem gente que não sabe falar. Não tem a linguagem celestial, não sabe falar. Espiritualmente falando, a voz dele não é ouvida no céu, porque ele não tem o código, a codificação, né? Ele é tipo mudo espiritualmente falando. Cego, não consegue enxergar as coisas de quem? Endemoniado, vive fazendo a vontade do diabo, irmão. E Deus não criou o homem para se prostituir, para encher a cara de cachaça, para atrair a mulher, para atrair o marido. Não, irmãos. Deus criou o homem para expressar a grandeza de Deus, cuidar da família, se santificar, viver bem aqui, vencer as batalhas e tal. Então muita gente está endemoniada, está cego, está tipo mudo, está precisando aprender a falar, enxergar as coisas de Deus. Trouxeram, traz seu amigo lá, traz sua amiga também, convida todo mundo, vizinho, parente e tal. Essa é a obra de Deus. Gente, não, pai, eu estou salvo, pastor, o resto que se exploda. Não. Cadê o amor ao próximo? Amarás o teu próximo como assim? Como assim mesmo? Tem que trazer alguém, gente. A igreja é hospital, traz aquela pessoa. E diz mais. Trouxeram-lhe então o endemoniado, cego e mudo. E de tal modo o curou, que o cego e o mudo falava e via. Olha que milagre bonito. E toda a multidão se admirava e dizia, não é este o filho de Davi? Mas os fariseus, me perdoe falar assim, mas era uma raça que perseguia o evangelho que Jesus pregava, o evangelho que nós pregamos, uma raça de endemoniados
que não gostava de ver pessoas curadas, libertas, era um sistema que gostava de cegar as pessoas e manter as pessoas na miséria, na angústia, na escravidão, pessoas leigas, para que eles se aproveitassem das pessoas. A gente tem esse sistema no mundo, e a gente está orando para ser quebrado em nome de Jesus de Nazaré. Então, os fariseus, ouvindo isso, que as pessoas estavam vencendo, sendo curadas, libertas, diziam: este não expulsa os demônios, senão por Belzebu, príncipe dos demônios. Olha aqui, pastor, um pouquinho. Esse é o papel do diabo, confundir a mente das pessoas. Ó, cuidado com esse pastor aí, cuidado com esse homem aí. Esse homem aí tem demônio, esse homem aí está enganando todo mundo. Abra o olho, cuidado. Isso aí é coisa do demônio, irmãos, para confundir a mente das pessoas, tá? E as pessoas estão sendo curadas, estão sendo libertas, Deus está abençoando. Só que os fariseus vivem confundindo a mente das pessoas. Ó, esse homem aí tem demônio, ele está enganando, cuidado que esse homem não vai até ele não. É um sistema maligno que a gente tem que orar para quebrar em nome de quem? Jesus enfrentava isso também no tempo dele, tá, irmãos? Os fariseus chamavam Jesus de endemoniado. Coisa séria isso aqui, né? Essa é a blasfêmia contra o Espírito Santo. É quando o poder de Deus está fazendo uma obra e a pessoa acredita aquilo ao demônio. Essa é a blasfêmia contra o Espírito Santo, né? E diz assim, ó: Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo, ele é devastado, e toda cidade ou casa, no caso até igreja, empresa, casamento, né? Família, dividida contra si mesma, ela não subsiste. Qual sempre foi a luta de Jesus? Contra a divisão. Contra a divisão. E essa é a nossa luta. A gente tem que lutar contra a divisão no casamento, contra a divisão na igreja, na família, na empresa. Porque o diabo, ele divide. Lembra o que ele fez no céu? Ele tentou dividir o céu. Ele enganou 30% dos anjos, tá? Parece pouco, né, irmãos? Mas é muito. Parece pouco, tá? Mas esses 30% é que tem provocado toda a destruição do mundo. Porque esses anjos caídos são os demônios que nós conhecemos hoje. São os demônios, são os anjos que se rebelaram contra Deus, ouvindo a voz de Satanás. E hoje eles estão provocando todos os problemas que a gente vê no mundo aí. Matando, roubando, prostituindo e bebendo. Tudo isso é personalidade de demônio. Quem está matando está com o demônio no corpo. É o demônio da morte que usa a pessoa para dar a facada, para puxar o gatilho, para fazer isso, para beber e pegar o carro, dirigir a 100 e poucos por hora e fazer coisa, loucura. Tudo isso é demônio que está fazendo. Mas tem gente que não reconhece isso, acha que tudo é obra do acaso, né? A coisa é muito séria aqui. Então, o que acontece, né? Cuidado, irmão, com a divisão, tá? Não deixa ninguém dividir a tua casa, não. Lute pelo teu casamento. Não deixa ninguém levar o teu filho, destruir tua família, não. Faz a campanha direitinho na quarta-feira. Busque a Deus, irmãos, no nome de Jesus, porque Deus não quer a divisão. Deus quer a bênção completa, né? E aí Jesus falou para eles: se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como subsistirá, pois, o seu reino? Se eu expulso os demônios por Belzebu, por quem os expulsam então os vossos filhos? Portanto, eles mesmos serão os vossos juízes. Mas se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, é consequentemente chegado a vós o reino de... Ou como pode alguém... Agora presta atenção aqui. Como pode alguém entrar na casa do homem valente? O homem valente aqui é o demônio, tá? Como pode entrar alguém na casa do homem valente e pegar os seus bens, tomar posse da bênção, né? Se primeiro não amarrar o valente, saqueando então a sua casa? Eu dei um ensinamento aqui agora na sexta-feira, que a gente tem que amarrar o demônio. Pastor, está escrito isso na Bíblia, esse negócio de amarrar o diabo? Está amarrado o demônio? Tá. Em Apocalipse a Bíblia diz que Deus amarrou Satanás. E em Marcos está escrito, na nova versão, na Almeida Revista e Atualizada. Almeida Revista Atualizada diz
que para você tomar posse do que é teu, você tem que amarrar, literalmente, amarrar o valente, que é o demônio. E aí tomar posse de tudo aquilo que é teu. Então essa palavra está amarrado, ela está na Bíblia. Por isso que a gente usa, Deus deu entendimento missionário. E você já percebeu quando você amarra o diabo, irmão? O que ele faz? Não faz mais nada. Amarra uma pessoa para você ver, ela não consegue fazer mais nada. Se você amarrar o Satanás, ele fica paralisado. Ele não vai poder mais tocar na tua empresa, no teu casamento, na tua casa. Por isso que você tem que partir para cima e amarrar o demônio, colocar ele debaixo dos seus pés. Fale graças a Deus. Isso aqui é a determinação, é a palavra de vitória que você está recebendo, Mas tem muita gente que não entende isso ainda. E está chorando diante do demônio, diante de um problema. E era para se levantar e amarrar, expulsar aquilo e tomar posse da bênção. A coisa é séria isso aqui. E olha o que diz mais. O 30 é forte demais, gente. Leia comigo bem alto. Mas solte a tua voz e fala assim: quem não é comigo, é contra mim. Misericórdia. Jesus não deixou em cima do muro, não deixou meu tempo. Jesus falou, quem não é comigo, é o quê? Contra mim. Acabou. Se você não é com Jesus, você é contra Jesus. Se você é com Jesus, aí você acertou. Diga amém. Pastor, eu sou com Jesus. Aí você vai ser abençoado. Agora, quem não é comigo? Quem não é com Jesus, irmão? Aquela pessoa que é com o diabo. Aquela pessoa que está mentindo, que está fazendo coisa errada. Ela não está com Jesus, não. Então, quem não é com Jesus, está contra Jesus. E a pessoa que está contra Jesus, ela vai perder. A gente sabe disso, né? Porque quem está contra Jesus está do lado do demônio. Está enganando, está matando, aquela coisa. Não pode, irmãos. Você tem que estar do lado de Jesus. Quem está do lado de Jesus vai vencer. E quem não está do lado, está contra Jesus, pessoal. Misericórdia. Quem está entendendo? Então a gente tem que estar com Jesus, buscando a palavra, crendo que Ele vai nos que Ele vai nos abençoar. Tem gente contra Jesus? Tem. A gente sabe que o sistema está aqui, ó. Tem gente contra, por isso que Jesus estava falando para eles: vocês são contra mim? Vocês não estão comigo? Vocês são contra mim. E Jesus se preparava contra esse pessoal aqui. Jesus se preparava intelectualmente, Jesus se preparava no estudo da palavra, Jesus se preparava na oração, porque ele sempre tinha uma resposta à altura para calar a boca do demônio, para dar uma resposta para envergonhar o Satanás. Mas se a gente não estudar, se a gente não se preparar, nós vamos ser envergonhados. Está lá em 2 Timóteo 2,15. A gente tem que aprender a manejar bem a palavra da verdade, porque as lutas vêm contra nós. Não é só se preparar intelectualmente, tem que se preparar também, que Jesus estudava, tá? Jesus tinha dedicação alta no estudo, mas principalmente na palavra de Deus, irmãos. Tinha muita gente que falava, da onde vem essa sabedoria? Ele se dedicava, ele estudava, mas como pode? Ele é tão novo. Não importa a idade, irmão, é a dedicação. Você pode ter 15, 20 anos, você pode ser muito sábio se você estudar a Bíblia. A gente está perdendo tempo com a internet. Não critico, tá? Hoje o Facebook, Instagram, rede social, é uma bênção quando a gente sabe usar. Mas a gente fica mais tempo nas redes sociais do que estudando a palavra, irmão. A gente fica mais tempo assistindo um jogo de futebol do que orando. E é verdade, não adianta, né? A gente fica 2 horas no jogo, 2 horas assistindo um longa-metragem, 2 horas dentro do shopping, fazendo nada, só andando, né? Quando vai orar? É uma oraçãozinha, aguinha com açúcar, 5 minutinhos, 10, 20 minutos, no máximo, às vezes meia hora. E parece que a gente está arrebentando, parece que está bom, o diabo está enganando a gente está se esfriando, se afastando de Deus cada vez mais. A gente precisa voltar ao primeiro amor, irmãos. Oração, evangelismo, cuidar da igreja, vir domingo, vir durante a semana, buscar Deus, porque a Bíblia diz que no final dos tempos, o amor de muitos ia se esfriar, e já está acontecendo. A gente tem que olhar para a nossa vida, se examinar, e falar, Deus, eu não sou mais o mesmo. Quando o pastor está pregando lá, ele está pregando com razão, Deus, e está servindo para mim, porque eu não sou mais o mesmo. Eu mudei muito, eu preciso voltar ao primeiro amor. Eu lutava mais pela família, eu amava mais a tua obra e tal. Deus me ajuda, Ele vai te ajudar. Diga amém.
Ele vai te ajudar. Deus é um Deus de renovação, pessoal. Luta todo mundo passa, tá? Mas a gente tem que pedir ajuda para Deus. Aí Ele vai nos abençoar no nome de Jesus. Bom, vamos terminar aqui. Portanto, eu vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada aos homens. E se qualquer disser alguma palavra contra Jesus Cristo, né, contra o Filho do Homem, será perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado. Nem neste século e nem aonde? No futuro. Não tem perdão a blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus. O que é a blasfêmia contra o Espírito Santo? É isso que a gente viu. Jesus estava expulsando um demônio pela a mão de Deus, a unção de Deus, e os fariseus diziam, é o demônio que está nele. Isso é a blasfêmia do Espírito Santo de Deus. Quem entendeu? Vamos orar agora, vamos ficar de pé? Coloca a mão no coração e fala comigo. Eu bem sei que o meu Deus vive e é poderoso para me abençoar. E o Senhor me chamou para viver a comunhão com o seu Filho, o Senhor Jesus Cristo, a quem eu creio, a quem eu amo, a quem eu adoro, a quem eu dedico a minha vida, porque Jesus me resgatou, me salvou, me perdoou, me amou, me chamou, me ungiu, me enviou, e pela fé eu darei muito fruto para a glória de Deus. Através de mim, muitos vão conhecer Jesus. O meu testemunho, a minha vida transformada, servirá como um farol na escuridão da noite, para impactar vidas e mostrar o caminho para eles se achegarem à presença de Deus. Diga comigo, eu não aceito na minha vida nenhuma derrota, desânimo, fracasso, depressão. Eu não aceito na minha vida a obra do diabo. Se o ímpio me cercar, eu vou dominar a situação. Eu não vou me curvar, eu vou vencer para a glória de Deus. Diga, eu vou vencer para a glória de Deus. Diga, obrigado, Senhor, pela minha vitória. Agora nós vamos falar com o Senhor, vamos ter um momento de comunhão com o nosso Deus, porque Ele é bom, Ele é abençoador. Nosso Deus, Ele é maravilhoso. Todo aquele que se achega com o coração aberto, ele é ouvido, ele é atendido, ele é abençoado. Eu aprendi que eu tenho que abrir a minha boca. Eu aprendi que eu não posso ficar de boca fechada num culto dentro da igreja, na hora da oração. Tem a hora de ouvir e tem a hora de falar. Agora é hora de falar, porque eu ouvi a palavra, eu aprendi aquilo que Deus tem para a minha vida. Agora é a hora de me aproximar, de me expressar, de abrir a boca, de orar, de me aproximar daquele que vive, daquele que é grande, daquele que é poderoso. Eu aprendi que Ele está fazendo a obra. Eu aprendi que não é só no Brasil não, é em todas as nações, no mundo inteiro. O nosso Deus está trabalhando, Ele está curando, Ele está chamando pessoas de todas as línguas, povos e nações. A luz, querido, está brilhando para muita gente. A oportunidade Deus tem dado para mim, para você e para milhares espalhados em todo o mundo. As portas Deus está abrindo, as oportunidades estão chegando, as almas estão sedentas e nós precisamos continuar firme, levando a palavra, servindo o nosso Deus, dando um bom testemunho para aqueles que estão prestes a conhecer a maravilhosa graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que veio em carne, que se manifestou para desfazer as obras do diabo e nos resgatou da condenação eterna, para vivermos uma vida abençoada. Agora se achegue a Ele, abra bem o teu coração, se humilhando diante dEle, no nome de Jesus. Na Bíblia tem um homem publicano que chegou no templo e disse: Senhor, eu sou um homem pecador, tenha misericórdia de mim, me ajuda, Senhor, perdoa o meu pecado, me limpa e me dirija com a tua presença, para que eu acerte, para que eu minimize os meus
meus erros e viva mais para ti do que para mim mesmo. Diga para Deus que você quer viver mais para Ele, mais para a palavra. Diga a Deus: usa a minha vida, Senhor, toma a minha vida em qualquer hora, em qualquer lugar. Eu quero ser um farol na escuridão da noite. Eu quero ser boca de Deus nesta geração. Oh, aquele homem, aquele gadareno, conhecido como um gadareno, ele foi liberto, ele foi abençoado, e Jesus falou para ele: fica aqui na tua terra, fica aqui, anuncia para todos aquilo que Deus fez na tua vida. É isso que Deus pede de nós, que falemos aquilo que Ele fez, a obra que Ele realizou, o milagre, a libertação, a cura, as portas abertas, a família restaurada, uma empresa abençoada. É isso que Deus quer que façamos, querido, que anunciemos as grandes obras que o Senhor fez em nossa vida. E Pai querido, o Senhor fez, está fazendo e ainda fará coisas bonitas, coisas maravilhosas, meu Senhor. E aquilo que o Senhor começou a fazer, o Senhor é fiel para completar e vai completar. Tem muita coisa, Pai, que está passando ainda pelo processo. Tem muita coisa, Pai querido, para acontecer. Eu quero usar agora o teu poder, a autoridade que o Senhor me deu, a tua unção, Pai, que cobre a igreja agora, para curar esta pessoa que está aqui no templo, que de repente está em casa, Pai, no hospital, até mesmo na penitenciária, nos assistindo agora, meu Deus, crendo no teu poder. Pai, está indo também pelo Facebook agora esta oração, e Pai, esta pessoa pode estar do outro lado do mundo, Senhor, ou aqui ao lado da igreja, em Criciúma, em Santa Catarina, em qualquer lugar, Senhor. Aquele que crê verá a tua glória. Pai, eu uso agora o teu poder, eu ergo a minha voz, Senhor, e eu abençoo esse povo agora. Eu abençoo esse povo agora. Eu amarro agora todos os demônios. Eu estou amarrando agora. Eu te amarro agora, demônio. Demônio que está na família desta pessoa, eu te amarro. Demônio que está na empresa, eu te amarro, demônio. Demônio que está no casamento, na vida da filha, na vida do filho, eu estou te amarrando, quebrando a tua força, demônio. Eu repreendo a doença, seja ela qual for, qual seja, não importa. Eu repreendo agora todo tipo de doença, do alto da cabeça até a planta dos pés. Eu repreendo a depressão da família, o espírito da morte que tem assolado esta família, o espírito da falência da empresa, da amarração. Ô demônio, eu estou te amarrando agora e te dando uma ordem: saia da empresa, da família, sai do casamento, sai da saúde, sai da filha, saia do filho, aonde você estiver, espírito imundo, eu te dou uma ordem: saia em nome de Jesus Cristo. Levante a tua mão agora e creia, em nome de Jesus. E você diz amém e graças a Deus. Pode aplaudir o nosso Senhor Jesus, bem bonito e bem forte.